Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Parabéns a todos os presbíteros, por esse chamado que vocês têm abraçado e têm cumprido com tanto zelo. Nessa manhã eu estive lá em Pedra d'Água, foi um momento muito proveitoso, estivemos ali ministrando aula na Escola Bíblica Dominical, estávamos ministrando sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, a chegada do presbiterianismo no Brasil, Lembrando que no próximo dia 12 de agosto, a gente vai estar completando 163 anos da vinda do presbiterianismo ao Brasil. Essa é a data que marca a vinda da chegada do missionário Ashbel Green Simonton. Foi muito proveitoso essa manhã, esse tempo com aqueles irmãos. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos continuar vendo essa carta. Essa é a sexta exposição no livro de Filipenses. As demais você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos nos deter entre os versículos 12 ao versículo número 18. Se você puder acompanhar essa leitura. Você que está em casa também, você possa aproveitar esse momento também. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez, meus queridos irmãos. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Nessa hora nós primeiro te louvamos, te agradecemos por termos a palavra de Deus, Senhor, diante, Senhor, dos nossos olhos, que ela esteja bem perto do nosso coração. E para isso nós rogamos ao teu Santo Espírito que opere, Senhor, que faça essa travessia que só o teu Espírito Santo pode operar, de fazer com que essa palavra exposta entre pelos ouvidos e alcance cada coração, Senhor. Desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Para a Tua glória, ó Pai, nós te rogamos, nós te pedimos, nós suplicamos, Senhor, por essa bênção. Essa é a maior bênção, Pai, que nós podemos receber nessa noite. É Cristo Jesus através do Evangelho. Que essa palavra alcance os corações, Senhor, dos que estão aqui presentes, daqueles que estão nos acompanhando agora, Senhor, pela internet, daqueles que ouvirão no futuro essa palavra, Pai. Que o Senhor se agrade em abençoar e falar aos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Eu não sou e ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Irmãos, essa frase é atribuída ao estadista e pastor americano Martin Luther King. E ela reflete uma realidade importante da vida cristã. Esse aspecto de que você não é mais quem era antes. E o cristianismo justamente marca essa nova vida. Não é uma novidade de vida,
Tanto é que a linguagem para conversão é o que? Novo nascimento. Ou seja, o indivíduo ele abandona a velha vida pelo poder do Espírito Santo e agora começa uma nova jornada. Começa uma peregrinação de fé, o que a Bíblia vai chamar de santificação. Então, nós largamos, pelo poder do Espírito, aquela velha vida de morte e agora começamos uma nova vida e desejamos assim viver em novidade de vida. Então, eu desejo ser, eu não sou ainda quem eu desejo ser, e esse desejo nasce pelo Espírito Santo, que agindo em nossos corações faz com que a gente deseje ser parecido com Cristo, mais parecido com Cristo. Nós olhamos para a vida que nós temos hoje e quando olhamos com honestidade, com sinceridade, a gente também pode dizer, eu ainda não sou quem eu poderia ser. Eu posso ir além e ainda não sou quem eu deveria ser. Porque eu olho para Cristo e eu sei que eu devo ser semelhante a Cristo. Nesse processo e nessa jornada de santificação. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta para uma igreja que, obviamente, nasceu de novo. Que não era mais quem era antes. De pessoas que moravam numa cidade onde Roma, o poderio de Roma, a glória da cidadania romana persuadia os corações, e aquilo era uma grande glória para eles. Mas aqueles que estavam entregues ao paganismo de outrora, alcançados pelo Espírito Santo, agora eles começam uma nova jornada de santificação. O que é essa carta, o que é essa epístola, senão um caminhar do apóstolo Paulo, um incentivo ao apóstolo Paulo, uma palavra autoritativa da parte de Deus para que a igreja de Filipos continue nessa jornada de fé, nessa jornada de santificação. Por isso, meus irmãos, essa carta vem para a gente, povo que não era mais quem era antes, mas que ainda não é aquilo que deveria ser, e que poderia ser, e que desejaria ser. O fato é que esse desejo, posto nos nossos corações pelo Espírito Santo, ele se torna um compromisso e uma caminhada de fé. Nessa noite eu quero ver com vocês que nós, a Igreja de Cristo, os cristãos foram chamados para desenvolver a sua salvação, e esse deve ser um desejo nosso e um compromisso de cada cristão. É isso que Paulo quer nos ensinar nessa noite através dessa porção da Escritura Sagrada. A primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é que o crente precisa desenvolver a sua salvação. Me parece que isso fica muito claro nesse texto, porque o apóstolo Paulo ele começa já com esse imperativo, mostrando que os crentes eles precisam caminhar e ir mais além. Parece que Filipos não era das piores das igrejas, se é que eu posso usar essa expressão piores das igrejas, para falar dos irmãos que foram regenerados e comprados pelo precioso sangue de Cristo. Mas a gente pode pensar que se você tiver alguns filhos, você pode pensar, tem esse que dá mais trabalho, tem aquele que dá menos trabalho, mas todos são amados, não é? Todos são queridos. E aqui Filipos me parece que era aquela igreja que não dava tanto trabalho para o apóstolo Paulo. E eles estavam numa crescente de fé, tanto é que essa é uma carta da alegria. Paulo está aqui celebrando alegremente a salvação em Cristo Jesus e encorajando da prisão esses irmãos amados de Filipos para que eles pudessem seguir os mesmos passos de Cristo Jesus, daquele que foi humilhado. Lembra, é isso que a gente vê ainda no capítulo 2, daquele servo que foi humilhado. A gente deve seguir o exemplo de Cristo na sua humilhação, olhando para a sua exaltação, nos prostrando aos seus pés diante do Rei da Glória. Esse é o caminho que Paulo quer ensinar à igreja do Senhor Jesus Cristo, e me parece que eles estão seguindo bem. Eles estão nessa jornada de fé, eles estão crescendo nessa graça maravilhosa. Mas ele continua e ele quer trazer essa exortação ainda para a igreja. Desenvolva a salvação de vocês. E essa é uma ordem. Importante a gente pensar que a santificação, aqui, esse desenvolver a salvação é a ordem para que a gente se santifique. Como é que funciona isso? Será que Paulo está falando de uma salvação pelas obras? Deus faz a sua parte,
e eu preciso completar. Deus começou essa obra e eu vou terminar essa obra? Claro que não. O próprio capítulo 1, Paulo vai dizer no versículo 6, aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la. É uma salvação que ela é o quê? É uma prerrogativa divina, é um poder divino, é um compromisso de Deus. Ele começou essa obra desde a eternidade, quando pensou na gente em amor, nos elegendo, e quando nos chama no tempo, ele se compromete em nos levar adiante até o último dia. Mas perceba que quando nós pensamos em salvação, nós não podemos pensar em santificação como uma outra categoria, mas como um processo. A santificação faz parte desse processo de salvação, entendendo que a salvação tanto é um ato já que não precisa ser completado, a justificação, nós já fomos justificados, isso não tem como voltar atrás, não tem como apagar o nosso nome, que foi escrito não com letras douradas, mas com tinta de sangue, não tem como tirar. Mas também há esse processo onde a gente está crescendo na fé, já somos salvos, e porque somos salvos, a gente precisa prosseguir em salvação, a gente precisa seguir em santidade. Quando a gente pensa no pecado, por exemplo, os teólogos eles vão falar algo interessante, que nós já fomos libertos, eles falam em 3 tempos, né? Nós fomos libertos da culpa do pecado no passado, quando fomos justificados uma vez por todas. Nós, no presente, nós fomos libertos do poder do pecado. Ele tem algum tipo de poder, algum tipo de influência? Sim. Mas o poder, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais entregues a uma vida de pecado. E futuramente, nós seremos livres do quê? Da presença do pecado. Que coisa boa! A gente já pode imaginar esse dia, não é? A presença do pecado, onde ele não adentrará os céus, não adentrará o nosso pensamento. As nossas vontades serão totalmente santificadas. A gente está nesse meio tempo, né? A gente foi liberto da culpa, a gente espera essa libertação da presença do pecado, mas a gente vive agora libertos desse poder, mas que se a gente não tiver cuidado, ele continua nos assediando, ele continua de alguma forma nos influenciando, seja através do nosso coração, seja através da ação maligna, seja através do mundo, ou tudo junto ao mesmo tempo. Então, queridos, quando a gente percebe que essa é uma ordem, nós precisamos entender que na Bíblia não há nenhuma ordem dada ao homem que não seja acompanhada pela graça para que ele possa cumprir. Sempre que a Bíblia nos dá um imperativo, ela vai nos dar todas as condições para quê? Para que a gente possa obedecer. E esse é um aspecto que Paulo vai tratar aqui, da obediência. Vocês sempre obedeceram. Paulo está começando esse trecho mostrando aos filipenses que não era algo novo. Vocês vão começar a partir de agora. Não, desde que o Espírito Santo adentrou o coração de vocês, desde que vocês, pela ação do Espírito, se converteram dos seus pecados, foram transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, agora vocês já estão caminhando na graça. Vocês sempre obedeceram. O que é que marca a vida de um novo nascido? A obediência. Vocês sempre obedeceram. A gente começa a pensar aqui na vida da igreja de Filipos como a santificação como uma constante. Era uma igreja que ela estava acostumada e buscando essa vida cotidianamente. Então ele diz assim, vocês sempre obedeceram, e não há obediência que não tenha sido produzida pela salvação. Toda obediência que não vem pelo caminho da salvação é um legalismo e é pura ilusão. Você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Paulo já escreveu aos Colossenses, tudo isso que vocês têm feito não serve de nada. Todo esse ritual, falando para a vida dos pagãos, não serve para absolutamente nada. Não se trata de obediência a homens. Aqui a gente vê que se trata de obediência a Deus, porque Paulo está dizendo assim, meus amados, vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas a quem eles estavam obedecendo? Será que era o apóstolo Paulo?
Não. Será que quando vocês obedecem, irmãos, procuram seguir a palavra de Deus, vocês estão fazendo isso em obediência aos pastores, aos presbíteros ou às normas da igreja? Não. É em obediência a Deus. É isso que eles estão fazendo. Então, por isso ele vai dizer: desenvolva a salvação de vocês. E como é que essa salvação deve ser desenvolvida? Ele vai dizer: com temor e tremor. Temor é fácil a gente entender. É uma atitude de reverência diante de Deus. É uma atitude de pleno respeito em saber quem foi que chamou você, quem foi que te salvou. Então, quando entramos na presença de Deus, quando pensamos na santificação, quando pensamos que a nossa fé deve ser desenvolvida, nós pensamos na glória de Deus. A Ele eu tenho servido com temor, com toda reverência, mas também com tremor. Tremor é um sentimento interior mesmo, que faz, não tem muito segredo não, é você tremer mesmo na presença de Deus. Mas não se trata aqui de um pânico ou de um alarme. Tem gente que pensa que a santificação, ela busca a santificação com esse medo, né? E se eu não agradar? E se eu não agradar a Deus? E se eu não conseguir bater a meta? E é por esse sentimento que muitos acabam tendo uma vida de sacrifícios, que não são sacrifícios que são aceitáveis na presença de Deus. Eu vou mortificar a minha carne. Então, fazemos que nem os monges de antigamente, né? Pegavam e ficavam se machucando. Não, essa santificação, ela não deve ser buscada por alguma dúvida ou desespero quanto à posição que alguém ocupa em Cristo Jesus. Parece que nós passamos por essa época desse tremor. E se eu não for eleito? E se eu não for chamado pelo Senhor? O que é que eu faço? Só esse sentimento, meu irmão, muito provavelmente é uma ação do Espírito Santo, esse desejo de agradar a Deus. Esse desejo de se aproximar da presença do Senhor. Se não for isso, não é válido. E é vão o nosso trabalho, o nosso esforço e essa atitude de desespero. A santificação é tratada aqui num contexto de alegria. Não é de alegria? Essa carta de Paulo não é a carta da alegria? Ele está falando de santificação num contexto de alegria e não de medo, de ser salvo ou coisa parecida. Parece que são duas verdades que a gente não concilia, né? Santificação parece algo triste, algo medonho, algo enfadonho, algo que é causado por um certo medo mesmo de não ser salvo. E aqui Paulo está colocando a santificação num contexto de alegria, de deleite. Mas interessante que esse é um deleite do próprio Deus. Porque o texto vai dizer no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós o quê? Tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ele diz, vocês precisam ser santos. Como é que eu faço? Vocês fazem isso com temor e tremor. Como é que eu faço? Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ele que coloca no nosso coração esse desejo de agradá-lo. Ele quem impulsiona através do seu Santo Espírito o cristão para que ele continue nessa caminhada. Ele começa e ele termina. Ele infunde em nossos corações esse desejo. Ele quem efetua. O querer é aquele desejo interno, né? E o realizar é no fato concreto. Então, não pode existir essa ideia de alguém que diz assim, eu até quero ser santo, mas eu não consigo. Eu desejo, mas eu não posso. Eu queria até caminhar, mas eu sou fraco demais. Ninguém pode usar desse artifício, dessa resposta no que tange a santificação. Porque todos a quem Deus chamou, Ele também deu esse poder para que continue numa vida de purificação, numa vida de piedade. Então, meus irmãos, Deus ele faz isso. Ele que coloca esse desejo na gente. Ele quem desperta a gente para essa vida. Ele quem move os nossos corações.
ele entra dentro de nós e ele não somente estimula externamente. A expressão aqui é importante, ele não apenas fica como alguém que está nas arquibancadas e vendo um atleta e gritando, você vai conseguir. Ele mesmo, dentro de nós, ele nos impulsiona, ele nos motiva, e ele nos ajuda, ele nos auxilia. Por isso ele vai dizer, como eu falei para os irmãos, Paulo vai dizer, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la. Ele há de completá-la. Ele não deixa os seus filhos, nem por um instante, entregues à sua própria vontade. Porque se assim fosse, nós cochilaríamos. Se assim fosse, a gente desistiria rapidamente. Mas ele está todo o tempo nos estimulando. Deus coloca dentro da gente esse desejo pelo que é bom. Ele nos capacita. Ele está trabalhando ativamente porque ele é absolutamente santo e em seu povo ele ama a santidade e odeia o pecado. Ou seja, o crescimento do cristão, ele é algo que é agradável a Deus. Deus se alegra em ver esse nosso processo de santificação. Ele se alegra com isso. Se não, irmãos, ele poderia simplesmente chamar os seus, ou no final da vida, como foi com o ladrão lá na cruz, que ele não passou por esse processo de santificação, ou no ato da conversão o indivíduo ia ter um passamento e ia morrer. Esse é o momento bom do apelo, né? Quem quer entregar a vida a Jesus? Ele poderia nos eximir, tirar do nosso processo de salvação a santificação. Mas ele deseja nos salvar em amor. E ele também se deleita no processo de santificação do cristão. Assim como nós nos deleitamos no processo de crescimento dos nossos filhos, dos nossos discípulos, daqueles a quem nós estamos acompanhando, e nós nos alegramos com esse processo. Se nós, pecadores, nos alegramos com o crescimento dos santos, imagina o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é santo, e deseja refletir essa santidade no meio do seu povo. Há deleite, há alegria no Deus Trino, quando vê os seus filhos caminhando na fé e crescendo. Veja como isso é maravilhoso e é um mistério. É Ele mesmo que opera isso. E Ele se alegra quando nós caminhamos em sua direção. Há um deleite na santificação, um deleite no Senhor. Precisamos entender que crescimento, desenvolvimento da fé não é somente uma questão de vontade, mas é uma questão de ação. Santificação. Quando eu desejo, eu quero. E quando eu quero, eu posso. Em quem? Na força do Espírito Santo. Quais são as nossas desculpas? É esgotamento físico? É falta de tempo? São provações? São tribulações? Tipo de desculpa a gente quer apresentar diante do Senhor Deus? Se Ele mesmo não só deseja, mas Ele mesmo nos capacita. Então nós precisamos ir adiante. Precisamos ir adiante. É curioso porque quando a gente investe na vida de alguém, seja com recursos financeiros, seja com tempo, ou seja de qualquer outra forma, a gente espera que essa pessoa valorize o esforço empreendido. Meus irmãos, o preço da nossa santificação foi pago na cruz. É o sangue de Cristo Jesus. Então, por isso nós precisamos seguir adiante. Precisamos caminhar. O segundo ponto aqui que eu quero mostrar para os irmãos nesse texto é que o crescimento deve ser provado pelo bom testemunho.
Veja que uma vida santa não é somente uma vida de temor e tremor, mas precisa ser evidenciada de outras maneiras. Porque a gente pode dizer assim, não, eu estou crescendo, eu estou me santificando. Então parece uma coisa muito mais mística, né? É uma coisa que parece ocorrer entre quatro paredes, ou nas madrugadas, nas vigílias. Então, isso de fato faz parte do crescimento. Mas quando Paulo vai falar de uma evidência de crescimento, desenvolvimento da salvação, ele quer mostrar que há outros aspectos que precisam ser observados. Senão, olha o que diz o verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Veja, é alguém que sai dos pés do Senhor Jesus e agora na vida prática, Paulo está dizendo, façam tudo sem murmurações nem contendas. A gente não pode escolher a área que a gente quer ser santo. Não ocorre isso, né? Tem uma área aqui, eita, nessa área eu sou bom. Eita, nessa área de relacionamento, rapaz, eu me dou muito bem. Eu não tenho desavença com ninguém, eu sou paciente, eu sou tranquilo, eu perdoo, eu caminho 1 milha, 2 milhas. Olha, sabe, nessa área aqui de pornografia, meu amigo, meu coração está blindado. Isso não me chama atenção, eu sou vigilante, sabe, não sei nem o que é isso. Mas às vezes há murmuração. Parece que Paulo está... Para a gente entender que uma pessoa murmura, para a gente ouvir, a gente tem que chegar bem pertinho dela. Porque murmuração é um balbuciar. É coisas que a gente fala baixinho, que expressam a nossa ingratidão, a nossa insatisfação, o nosso mau humor com a vida e com Deus, sobretudo. Quando ele fala em contenda, aí já é uma coisa mais explícita, né? Escancarada. A contenda é contenda. Você sabe o que é isso, né? Só de ouvir falar, né, irmãos? Só conheço isso de ouvir falar. A contenda é a rixa, é a briga, é a desavença, é não se humilhar. Veja que tudo isso faz parte de um contexto, né? Quando Paulo está dizendo assim, olha, vocês devem viver sem contendas, ele está mostrando o exemplo de Cristo em todas as coisas, o exemplo a ser seguido. Ele está se referindo aqui, usando algo que ocorreu lá no Antigo Testamento. A mesma expressão, as mesmas atitudes do povo de Israel no deserto. Estava tudo muito lindo, peregrinando, caminhando. Mas se você chegasse perto da cada israelita ali, eles estavam murmurando. Coração que não estava feliz. Veja que essa carta do contentamento, né? E Paulo está combatendo a falta de contentamento. Alguém que estava sempre se reclamando da vida. A santificação, ela precisa observar cada detalhe do nosso comportamento. Até as coisas que ninguém escuta, que ninguém vê, mas que Deus sabe. Por isso o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4 dessa mesma carta, ele vai dizer, irmãos, a partir do versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo, o que é que a gente deve falar baixinho e o que é que a gente deve expressar com cânticos e com hinos de louvor? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável. E assim nós precisamos entender essa exortação, o cuidado com a boca e com o coração. Eu estou infeliz com tudo. Você está mostrando uma insatisfação com esse Deus. Você contende. Você precisa se submeter ao senhorio de Cristo e buscar a santificação uns com os outros. Isso não só na igreja, mas ele está dizendo em tudo, né?
Em tudo é em tudo. Às vezes em casa está tudo bem, mas no trabalho é aquele ambiente pesado. Às vezes em casa no trabalho está tudo bem, mas na escola, na universidade a coisa não é boa. Em casa, na universidade, no trabalho está tudo bem, mas no trânsito é terrível. Né? É em todas as situações, meus irmãos. De todas as formas. Às vezes o indivíduo trancou você, você não xingou, não abriu o vidro lá e xingou. Mas seu coração disse, escapa. No mínimo, você vai, escapa, comprou a carteira. Aí você começa a xingar, seu coração começa a se encher de ira, de raiva. E Paulo está dizendo, cuidado. Eu estou longe, é isso que ele vai dizendo no começo, né? Eu estou longe de vocês, mas tenham cuidado. Que é o Espírito que ouve. Não só, o Senhor não só ouve os nossos gemidos inexprimíveis, né? Mas escuta o burburinho do nosso coração. E lá que a coisa precisa ser bem tratada. Cuidado com a boca e com o coração. Está muito perto uma coisa da outra, né? O bom testemunho que ele fala também aqui é perante o mundo. É no meio de uma geração, como é que ele vai chamar essa geração? Uma geração perversa e corrupta. Ser santo no convívio entre os santos é uma bênção. É uma bênção. Com as lutas, com as dificuldades, mas é uma grande bênção. Mas o desafio é a gente ser santo no meio dessa geração pervertida, torta mesmo, corrupta, porque corrompeu o seu coração, alienada de Deus e das coisas eternas, que não tem um pingo de temor. É um mundo de trevas e de escuridão. E o nosso testemunho deve ser notado, sim, nessa geração perversa e corrupta. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E Ele usa esse mundo tenebroso para a nossa santificação. E é nesse mundo que nós devemos o quê? Brilhar como luzeiros. É nesse mundo onde o nosso testemunho deve ficar evidente, deve ser notado. Veja, Jesus é a luz do mundo e nós somos os luzeiros. Ele tem luz própria e nós refletimos essa maravilhosa luz. Assim como muitos não gostam de Cristo, como não gostam do sol, muito embora sejam aquecidos por ele, podem até não gostar das estrelas, mas eles não podem negar a realidade de que elas brilham. Veja, independentemente, se aceitam, se abraçam, se comungam, obviamente que não. Mas eles nada vão poder fazer se não reconhecer que a luz de Cristo é refletida através da sua vida. E isso em qualquer lugar. A nossa luz deve brilhar. Como anda a sua luz, meu irmão? Ofuscada? Ou faz tempo que não brilha mais? Faz tempo que não brilha mais. Na minha adolescência, é uma coisa meio mística isso que eu vou contar para os irmãos. Na minha adolescência, eu já era jovem, na verdade. Aí eu estava na sala de aula, acho que era ensino médio. Aí eu saí da sala e eu estava escorado assim, pensando em nada, né? Olhando para as estrelas, pensando em nada. Aí passou uma pessoa, um colega, e disse assim, mas rapaz, tem alguma coisa em tu. Porque é como se tu estivesse brilhando. Eu disse, tô normal aqui. Tô normal. Mas sabe, meus irmãos, sabe, é muito mais do que dizer você está brilhando, mas é um testemunho que brilha em meio à escuridão. Como o nosso testemunho tem sido relé, fraco. Vocês concordam, meus irmãos? Como nós estamos aquém quem nós deveríamos ser, né? Eu gostaria de ser, eu deveria ser, eu poderia ser, mas não tenho buscado ser. Então parece que a coisa ela é tão a mesma coisa, não é? A igreja está no mundo como deve estar. Mas o mundo está na igreja como não deveria estar.
É nessa fusão que nós não sabemos mais quem é quem. E se nós levamos a sério, de fato, uma vida de santidade, nós precisamos estar no mundo, mas que fique muito claro, meus irmãos, que nós não pertencemos a esse mundo. Assim, vivendo dessa forma, o apóstolo Paulo volta a dizer algo interessante: preservando a palavra da vida. Essa palavra da vida está no versículo 16, significa aqui o evangelho. É fácil isso, né? Qual é a palavra que dá vida? Qual é a palavra que produz vida? O evangelho. A mensagem de salvação para o mundo que estava perdido em escuridão. É o Deus que olha para nosso estado de miséria, se compadece, manda seu filho Jesus. Esse filho bendito que vem, pisa essa terra, vive a vida justa, nós deveríamos viver, e morre a morte vil na cruz do Calvário, levando ali a culpa dos nossos pecados. Essa é a mensagem da vida. E a gente precisa entender que muitas vezes a gente tem até essa disposição, esse preservar a palavra da vida, ou reter, talvez a sua tradução diga reter, é justamente falar com confiança, com propriedade, sobre um determinado assunto por longo período. É falar sobre um assunto com propriedade por muito tempo. E a gente só fala dessas coisas que a gente tem intimidade, né? E aí, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Quanto tempo a gente pode falar? Vamos falar sobre culinária? Quanto tempo vocês são capazes de falar? Vamos falar sobre política? Eita, meu amigo, vamos falar que todo mundo é especialista em política. Vamos falar do evangelho? Quanto tempo? Você fala com propriedade sobre o evangelho? Eu não estou falando com propriedade teológica, de ver os termos gregos e não sei o quê, mas com propriedade, com autoridade dada por Deus em saber quem é o Senhor Deus, quem você era e quem você é. E o que é a palavra de Deus? O caminho da salvação. Você é capaz, irmão, de falar durante longo período com propriedade sobre essas coisas. Mas veja, Paulo tem dado a ênfase a essa questão, de certa forma, desse testemunho. É como se fosse a porta de entrada para a pregação, é como se fosse a introdução do sermão. Imagine só, se esse sermão fosse só a introdução. Eu estava falando aqui sobre Martin Luther King, né? A nossa vida ela é uma introdução para o evangelho chegar. E como você tem aproveitado essa introdução? Tem gente que tem uma vida massa, brilha, que é uma beleza, é uma bênção, tem todo cuidado, todo zelo, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que sabe entrar, sabe sair, é uma pessoa que não fica com murmuração, é uma pessoa que não vive cheio de contendas, é uma pessoa que todos podem ver e não são capazes de apontar, são irrepreensíveis, é um termo que Paulo vai usar aqui, são irrepreensíveis. Mas isso não é suficiente, meus irmãos. John MacArthur vai dizer assim: da mesma forma que a doutrina correta sem o caráter correto é hipócrita e ineficaz, assim também o viver correto é ineficaz se os crentes não estão proclamando a verdade do Evangelho. É só introdução. Se Deus tem te dado a graça de ter um bom testemunho, e isso vem dele, tem te preservado, meu amigo, portas certamente vão se abrir. Não é assim que ocorre? Alguém está lá com problema na família, aí fica ali olhando para você com aquela cara, eu quero um tempinho, queria conversar com você. Aí você nem pergunta, como é que você está? Porque aquela pessoa, se ela disser, não estou bem, você, agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas são portas abertas para o Evangelho. Terceira coisa, meus irmãos, o crescimento é um processo que envolve sacrifício e alegria. Olha o que diz Paulo no verso 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está aqui mostrando tudo o que fez pelos irmãos de Filipos durante a sua jornada. Começando aí
no período de plantação da igreja de Filipos, como a gente acompanha lá em Atos, no capítulo 16. Não foi um processo fácil, irmãos. Não foi um processo fácil. Paulo foi perseguido. Paulo foi preso. Paulo sofreu, mas permaneceu ali, pregando o evangelho. Então, ele está, como se dissesse assim, eu não vou ver talvez o final da história, mas me alegrarei no final da jornada. Vocês lembram? Paulo está aprisionado, esperando o julgamento romano, na incerteza se ele sairia da prisão ou não. De fato, nessa ocasião, ele acabou saindo, viria morrer mais para frente. Mas ele está falando nessa perspectiva, para que no dia de Cristo, essa é uma expressão que ele vai usar em outros momentos, né? Até o dia de Cristo. É o último dia. E ele vai dizer pontualmente, nesse último dia, eu quero me alegrar pela vida de vocês. O interesse de Paulo aqui é de como eles se apresentarão diante de Deus no final da história, na glorificação. É certo que nós temos um compromisso presente, né? E queremos ver o crescimento, nos preocupamos com os nossos irmãos, com o pessoal do discipulado, muita gente envolvida em discipulado, né? As ovelhas, os filhos que não deixam de ser discípulos. Mas olha só a alegria de Paulo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20, ele diz assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ele está mostrando que a sua alegria está aqui na santificação da igreja, na esperança, a coroação, tudo para ele aqui. É o desenvolvimento da igreja. A glória e a alegria para Paulo é isso. A igreja de Filipos também tinha se sacrificado pelo apóstolo. Veja, Paulo se sacrificou, de certa forma ele está se sacrificando pela igreja e pelas igrejas, está aprisionado por causa do evangelho diretamente, não indiretamente, mas diretamente por causa da igreja do Senhor. Mas ele também diz assim, vocês também se sacrificaram por mim. Ele está pensando possivelmente no que ele vai falar lá no capítulo 4, a partir do versículo 10, tratando de uma oferta de sacrifício da igreja de Filipos, que foi enviada ao apóstolo Paulo, mostrando todo o cuidado para com o servo do Senhor. Generosidade também é santificação. A forma como nós tratamos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E aqui, meus irmãos, nosso crescimento coroa o sacrifício daqueles que tudo empenharam por nossa causa. Nosso crescimento, a nossa santificação é uma forma de agradecimento também, de gratidão por aqueles que investiram em nossa vida. Daquele que pagou um acampamento para você na sua adolescência. Naquele irmãozinho que dava carona, ou que dão carona, se desloca quilômetros na Kombi, bora. Aqueles que não medem esforços pela vida de outros. Gente que tira dinheiro do próprio bolso para investir no ministério, na vida de um seminarista, na vida de um líder. Daqueles que investem tempo em oração, poderiam estar fazendo outra coisa, mas não estão orando, ou orando por outros motivos, estão orando por você, estão orando pela gente. Aqueles que deixam o conforto do lar, fazer outras atividades, que também são importantes para estarem aqui dando discipulado várias vezes na semana, se preparando para as aulas de escola bíblica dominical, outros estudos também. Então, essa é uma forma da gente honrar aqueles que investem tempo, oração, recursos. É importante a gente ter essa gratidão. Talvez você esteja desanimado pelo trabalho que você tem desenvolvido. Talvez não esteja vendo hoje o resultado de tanto investimento. Tanto que eu investi nesse menino, tanto que eu tenho orado por ele. Mas se alegre desde já. Paulo não somente está falando de uma perspectiva futura do dia de Cristo, de se alegrar, mas ele já está chamando a igreja a se alegrar naquele dia. Se alegrem comigo.
Podem se alegrar a partir de hoje. E a nossa alegria é a certeza de que nós veremos o resultado no céu. Quem sabe se como parte do nosso galardão a gente não vai ver os filhos na fé que foram alcançados através do nosso labor, através do nosso esforço. É claro que é pela operação do Espírito Santo, mas Deus usa instrumentos fracos como nós. Né? Estava pensando no Ashbel Green Simonton, que chegou no Brasil aos 26, 27 anos, passou 8 anos aqui, teve uma vida relativamente curta, um ministério curto, morreu de febre, um tipo de febre da época, mas será que algum anjo disse para ele o que é que está acontecendo aqui? Simon, tem 6.000 igrejas. Simon, tem quase 1 milhão de crentes, Simon. Olha o que Deus fez, Simon. Meus queridos irmãos, nos alegremos desde já. Às vezes a gente quer algo imediato, não é? Quero que meu filho cresça hoje, se desenvolva hoje, alcance o maior patamar de santidade. E Deus está se deleitando no seu filho na jornada. E você querendo o fim, o começo. E Deus se deleitando, aquele que sabe o fim desde o começo. E vai se alegrando. Enquanto você fica desesperado com a queda do seu filho, Deus já está no fim esperando. E Ele mesmo que está trazendo. Que coisa é essa, né? Esse é o deleite de Deus, deve ser o nosso deleite, meus irmãos. E olha uma coisa, Paulo não para de crescer. É um camarada que cresceu até o último dia da sua vida, seu ministério. O texto vai dizer assim que, olha, entretanto, versos 17 e 18, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Essa oferta de libação é interessante, a linguagem do rito veterotestamentário, também no mundo pagão isso ocorria, de ter o sacrifício principal, e essa libação era uma oferta, uma bebida forte, um vinho que era derramado em frente ou sobre o animal em chamas, né? E aí subia o vapor, e essa simbolizava a oferta que era agradável a Deus. Aqui Paulo está se colocando como um sacrifício secundário. O sacrifício principal, irmãos, é esse de vocês na santificação. Meu sacrifício é só uma libação. É só um complemento. O martírio de Paulo, um comentarista falou, caso ocorra, ou as dores, sofrimentos e perseguições enfrentadas por ele como apóstolo, são a oferta complementar derramada sobre a oferta deles. Como se Paulo dissesse, qualquer pequeno sacrifício que tenha de fazer será apenas um marco complementar ao sacrifício que todos os crentes são chamados a fazer. Nisto regozijarei. A gente pensa como um martírio, como um ato de fé e de testemunho singular, e de fato é, né? Mas Paulo está colocando aqui, sabe o quê? Como se ele se dissesse, o mais importante não é um momento em que eu me entrego por Cristo, aqui, porque Cristo já se entregou por mim. Esse é o grande sacrifício. Mas a caminhada dos crentes é um sacrifício diário. É uma oferta agradável a Deus. Coisa maravilhosa. Talvez você que pensa em morrer pelo Evangelho. Eu passei muitos anos da minha vida pensando em morrer assim. Assim, meu Deus, como seria glorioso assim, estupendo, assim, chegar o dia em que eu vou precisar morrer por causa do Evangelho. Eu dizia isso anos atrás, antes de ser pastor auxiliar. Você sabe que a vez é do pastor Fábio, é óbvio, né? Mas, sabe, meus irmãos, a nossa vida é uma vida de morte. É uma alegria fúnebre, como diz um músico, John Newton. Uma alegria fúnebre. Eu me alegro porque já morri, mas me alegro porque alguém já morreu por mim. Deixa eu concluir, irmãos, falando uma parte do diário de Simon. Ele escrevia tudo, anotava tudo. E pouco antes de morrer,
em 1867, ele morreu no dia 9 de dezembro, ele pegou seu diário, ele escreveu isso. Fazendo um retrospecto do ano que se encerra, isso era 1867, tenho que condenar-me. Posso indicar que algum trabalho foi feito da melhor maneira que pude. Mas será que eu progredi na direção do céu? É aqui que me sinto em falta. Eu não consegui além da prece do publicano. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Será sempre assim comigo? A própria pressão e atividade da vida exterior tem empanado a minha comunhão com aquele para quem esses mesmos serviços são feitos. Quantas vezes minhas devoções são formais e perturbadas por pensamentos e planos para o dia? E pecados muitas vezes confessados e lamentados têm mantido poder sobre mim. Quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias. Quem me dera ter um coração totalmente de Cristo. Não é assim, irmãos? Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Eu não sou quem eu deveria ser. Graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Mas eu tenho certeza que eu serei igual a Cristo. Quem me dera ter um coração totalmente entregue a Ele. Esse é o caminho, irmãos, da santificação, da comunhão, de estar perto do Senhor. Quem me dera que esse desejo seja ardente e esse desejo seja acompanhado por uma busca intencional. Amém, meus irmãos?